Olá, seja bem-vindo. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. O lobisomem da Vila Umburana, Bahia. Chovia naquela noite. As poucas luzes da pequena vila de Umburana piscavam no meio da escuridão enquanto o vento fazia as portas baterem sozinhas. Os moradores dali tinham uma regra simples. Depois da meia-noite, ninguém pisa na estrada velha. Mas Vinícius não acreditava nessas histórias. Ele tinha 23 anos, trabalhava fazendo entregas entre cidades pequenas do interior da Bahia e estava acostumado a ouvir lendas de gente simples. Mula sem cabeça, corpo seco, mulher de branco. Para ele, tudo não passava de superstição. Naquela sexta-feira de lua cheia, ele saiu tarde de uma entrega. O GPS mostrava 2 caminhos: a rodovia principal ou a estrada velha de Umburana. A estrada velha cortava quase 40 minutos do trajeto. Ele riu sozinho. Medo de lobisomem? E entrou na estrada. No começo parecia normal. Barro molhado, árvores secas, névoa rasteira cobrindo o chão. Mas depois de alguns minutos, Vinícius percebeu uma coisa estranha. Não havia som algum. Nem grilos, nem sapos, nem vento. Era um silêncio morto. Foi então que ele viu uma mulher parada no meio da estrada, descalça, vestido branco rasgado, cabelos cobrindo o rosto. Vinícius friou assustado. "Moça, você está bem?" Ela não respondeu. Ficou imóvel. A chuva escorria lentamente pelo vestido. Vinícius desceu do carro com o celular na mão iluminando. Quando chegou perto, a mulher começou a rir. Um riso baixo, rouco, errado. E então levantou o rosto. Os olhos eram completamente pretos. Vinícius congelou. Na mesma hora, a mulher saiu correndo para dentro do mato de um jeito impossível. Rápido demais. Como um animal, o coração dele disparou. Não, isso não é normal. Ele voltou correndo para o carro, mas quando tentou ligar, nada. O motor morreu. Foi aí que ouviu o primeiro uivo, longo, grave, vindo da mata. Vinícius sentiu o corpo inteiro arrepiar. Outro uivo pareceu, mais perto, e outro, como se alguma coisa estivesse cercando a estrada. Então os galhos começaram a estralar, passos lentos. Algo enorme caminhava entre as árvores. Vinícius travou as portas do carro. Tentou ligar o motor de novo. Nada. O barulho parou. Silêncio absoluto. Até que, tum! Algo bateu no teto do carro. O veículo afundou de leve. Vinícius olhou para cima tremendo. Unhas enormes começaram a arranhar o metal. Ele gritou e girou a chave desesperado. Mas antes que pudesse sair, a criatura pulou na frente dos faróis. Vinícius ficou sem ar. Aquilo tinha quase 2 metros. Corpo humano, mas cobertos de pelos escuros. Braços compridos, olhos amarelados e uma boca cheia de dentes enormes ensanguentados. O lobisomem rosnou, um som grosso, quase humano, e começou a andar lentamente na direção do carro. Vinícius pisou fundo no acelerador. O carro cantou pneu na lama.
A criatura pulou em cima do capô. O vidro rachou na hora. Vinícius gritava enquanto dirigia, descontrolado. O lobisomem batia no para-brisas tentando entrar, até que o carro derrapou e caiu numa ribanceira. Tudo ficou escuro. Vinícius acordou com o rosto sangrando. O sol começava a nascer. O carro estava destruído, mas a criatura tinha sumido. Ele saiu cambaleando no meio do mato até encontrar ajuda numa fazenda próxima. Os moradores ficaram assustados quando ouviram onde ele tinha passado. Um senhor velho perguntou: "Você viu uma mulher na estrada?" Vinícius ficou pálido. "Vi." O velho abaixou a cabeça. "Então ele marcou você." Naquela noite, Vinícius teve febre. Dias depois, começaram os pesadelos. Ele conseguiu ouvir cães latindo a quilômetros. Sentia cheiro de sangue de longe. A raiva aumentava sem motivo, até que chegou outra lua cheia. Vinícius se trancou dentro de casa. Correntes nas portas, janelas fechadas. Mas à meia-noite, os vizinhos ouviram os gritos, rosnados, móveis sendo destruídos. Na manhã seguinte, a casa estava vazia. Só havia sangue, móveis quebrados e marcas enormes de garras na parede. Desde então, motoristas dizem que existe uma criatura rondando a estrada velha de Umburanas. Alguns afirmam ver um homem parado na chuva, pedindo ajuda no acostamento. Mas os mais velhos avisam: nunca parem, porque não é um homem, é ele procurando a próxima vítima. Segundo relato: o homem da fazenda Santa Rita. Esse relato aconteceu no interior de Minas Gerais, perto de uma região cercada por mata fechada e estradas de terra. Durante muitos anos, moradores evitavam comentar sobre o caso por medo. Mas, em 2019, um senhor chamado Geraldo resolveu contar tudo em um programa de rádio local. Segundo ele, aquilo realmente aconteceu. E até hoje, ele evita sair de casa em noites de lua cheia. Tudo começou em 1987. Naquela época, Geraldo trabalhava transportando leite entre pequenas fazendas da região. Ele saía ainda de madrugada, por volta das 3 da manhã, dirigindo um caminhão velho por estradas quase desertas. Numa sexta-feira de lua cheia, ele recebeu a tarefa de buscar leite numa fazenda chamada Santa Rita. O dono da fazenda era um homem estranho chamado Benedito. Quase ninguém gostava dele. Morava sozinho, nunca aparecia durante o dia e sempre parecia cansado, como se não dormisse havia semanas. Os moradores diziam que Benedito tinha coisa ruim no corpo. Alguns juravam ouvir gritos vindos do sítio durante a madrugada. Mas Geraldo nunca acreditou nessas histórias até aquela noite. Ele chegou da fazenda pouco depois das 2:30 da manhã. Assim que estacionou o caminhão, percebeu algo estranho. Nenhum animal fazia barulho, nem galinhas, nem vacas, nem cachorros. O lugar parecia abandonado. Geraldo desceu do caminhão segurando a lanterna. Chamou pelo dono da fazenda. "Ô Benedito!"
Ninguém respondeu. O vento soprava forte entre as árvores. Então ele ouviu um som vindo do curral. Algo parecido com respiração pesada. Geraldo caminhou lentamente até lá. Quando apontou a lanterna, sentiu o sangue gelar. Uma vaca estava morta no chão, completamente rasgada, como se algum animal enorme tivesse atacado ela. Mas aquilo não fazia sentido. As cercas estavam intactas e havia pegadas ao redor do corpo, pegadas humanas, misturadas com marcas de patas enormes. Geraldo começou a ficar nervoso. Então ouviu um barulho atrás dele, um estralo seco de galho quebrando. Ele virou rapidamente a lanterna. Nada, só escuridão, mas a sensação de estar sendo observado aumentava a cada segundo. E então veio o grito, tão alto que ecoou pela fazenda inteira. Geraldo contou que nunca ouviu nada parecido. Parecia um grito como de um homem com um rosnado de animal. Ele correu de volta para o caminhão, mas antes de entrar, viu uma sombra atravessando o terreiro. Alta, muito alta, curvada, correndo em duas pernas. Geraldo entrou no caminhão desesperado e tentou ligar o motor. Não pegava. Do lado de fora, passos começaram a rodear o veículo. Passo, 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 lentos, pesados. Algo arranhou a porta do caminhão. Scratch! As marcas afundaram no metal. Geraldo segurava o volante tremendo. Foi então que viu a criatura pela janela, cobertas de pelos escuros, braços compridos, garras enormes, mas o rosto parecia um rosto humano. Os olhos brilhavam amarelos sob a luz da lua. A criatura ficou encarando Geraldo por alguns segundos, como se estivesse tentando reconhecê-lo. Então aproximou o rosto do vidro e falou, com a voz rouca: "Vai embora." Geraldo sentiu o corpo inteiro travar. Aquilo falava. O lobisomem começou a se contorcer, como se estivesse sofrendo dor. Rosnava, batendo as próprias garras contra a cabeça, e repetia: "Vai embora." O caminhão finalmente ligou. Geraldo acelerou sem olhar para trás. Mas enquanto saía da fazenda, viu algo no retrovisor. A criatura caída de joelhos no chão, como se estivesse chorando. Ele percebeu que a criatura ainda estava em processo de transformação. Na manhã seguinte, ele voltou ao local acompanhado de 2 policiais, mas a fazenda estava vazia. Benedito havia desaparecido. Nunca mais foi visto. Dentro da casa encontraram apenas móveis antigos, roupas rasgadas e marcas profundas nas paredes, como se algum animal estivesse tentando escapar dali. Os policiais disseram que Benedito provavelmente fugiu depois de algum ataque de animal selvagem. Mas os moradores acreditavam em outra coisa. Diziam que Benedito carregava uma maldição antiga. Segundo boatos, anos antes, ele teria participado de um ritual numa mata da região. Depois disso, começou a mudar. Sumia durante noites de lua cheia. Aparecia machucado no dia seguinte e evitava qualquer contato com pessoas. Com o passar dos anos, outros relatos começaram a surgir perto da antiga fazenda Santa Rita.
Motoristas afirmavam ver uma criatura atravessando a estrada durante a madrugada. Animais continuavam aparecendo mortos e algumas pessoas juravam ouvir alguém chorando na mata. Um choro estranho misturado com rosnados. Em 2004, um grupo de caçadores decidiu entrar na propriedade abandonada durante uma noite de lua cheia. Apenas 2 voltaram. Segundo eles, ouviram passos enormes cercando o grupo no meio da mata. Depois viram olhos amarelos entre as árvores. Um dos homens desapareceu naquela noite. Seu corpo nunca foi encontrado. Até hoje, a fazenda Santa Rita continua abandonada. A vegetação tomou conta da casa, as cercas apodreceram e ninguém aceita trabalhar naquela região depois do pôr do sol. Geraldo, já idoso, encerrou sua entrevista na rádio dizendo algo perturbador. Ele afirmou que a criatura daquela noite não queria matá-lo. Parecia desesperado. Na noite que viu o lobisomem pela janela do caminhão, ele reconheceu o olhar da criatura. Era exatamente o mesmo olhar de Benedito. Terceiro relato. O lobisomem de Lagoa Seca, Bahia. Na pequena comunidade de Lagoa Seca, no interior da Bahia, quase ninguém saía depois das 10 da noite. Não por causa de ladrões, mas por causa do que existia perto da antiga estrada de barro. Os moradores chamavam aquilo apenas de A Coisa. Alguns diziam que era um homem amaldiçoado. Outros juravam que era o espírito de um fazendeiro gente ruim que havia desaparecido décadas atrás. Mas todos concordavam numa coisa: em época de quaresma, algo caminhava pela mata próxima àquela estrada. Numa determinada noite, 3 amigos resolveram descobrir se os rumores eram realmente verdade. Mateus, Diego e Rafael tinham por volta de 20 anos de idade. Trabalhavam numa oficina da cidade. Eram céticos. Adoravam rir das histórias de avistamentos que o povo contava sobre a tal coisa. Depois de algumas cervejas, no bar, perto da praça, começaram a rir das histórias contadas pelos mais velhos. Lobisomem? Isso é história para assustar pessoas, disse Diego, batendo na mesa. O dono do bar, um senhor magro chamado seu Antônio, parou de limpar o copo e olhou sério para eles. Então não vão pela estrada velha hoje. Os 3 riram. E por quê? O bicho vai pegar a gente? Provocou o Rafael. O velho aproximou o rosto lentamente. Porque hoje é lua cheia e ele já apareceu 2 vezes somente nesse mês. O silêncio tomou conta do bar por alguns segundos. Do lado de fora, um cachorro começou a latir freneticamente. Mateus tentou rir, mas sentiu um arrepio subir pela nuca. Mesmo assim, os 3 decidiram ir. Pouco depois da meia-noite, entraram na caminhonete velha de Diego e seguiram pela estrada de barro que cortava a mata seca. No começo, tudo parecia normal. O som do motor, o cheiro de terra molhada, os faróis iluminando árvores tortas e cercas abandonadas, até que os cachorros das fazendas começaram a latir, todos ao mesmo tempo, como se algo estivesse passando perto deles. Diego diminuiu a velocidade. Tá ouvindo isso? Mateus olhou pela janela. Os cães não latiam como normalmente. Pareciam assustados. De repente, um grito ecoou no meio da escuridão. Longo, grave, quase humano.
parecia um grito de dor. Rafael parou de rir imediatamente. Oxente, que porcaria foi essa? Diego parou o carro, mas manteve o motor ligado, por precaução. O silêncio ficou pesado, nem os grilos cantavam mais. Então ouviram passos, lentos, pesados, vindo da mata. Mateus apontou a lanterna do celular para o escuro, mas a luz tremia em sua mão. Os passos pararam, e então 2 olhos amarelos apareceram entre as árvores, altos demais para serem de um cachorro, muito altos. A criatura saiu devagar da mata, coberta de pelos escuros. Mais de 2 metros de altura, braços compridos. O rosto lembrava a cara de um porco. Focinho alongado, não tinha pelos. Mas o pior eram os olhos. Olhos humanos. Um mau cheiro terrível. Rafael começou a rezar baixinho. A criatura inclinou a cabeça, observando os 3, como se estivesse escolhendo qual atacar primeiro. Então soltou um rosnado profundo. Mateus sentiu o peito gelar. Aquilo não era um animal. A tal coisa que tanto falavam era na verdade aquilo que chamavam de lobisomem. O lobisomem avançou. Diego acelerou, levantando barro por todos os lados. No retrovisor, a criatura corria atrás deles e corria rápido. Mateus olhou para trás e viu a criatura quase alcançando o veículo. O veículo balançou. Diego perdeu o controle por um instante e quase caiu numa ribanceira. Então o lobisomem soltou outro grito de horror, dessa vez tão alto que parecia atravessar o peito deles. A caminhonete conseguiu chegar perto da ponte velha do Rio Seco, e foi ali que aconteceu algo estranho. A criatura simplesmente parou. Ficou imóvel no meio da estrada, observando, como se não pudesse atravessar aquele lugar. Diego não perdeu tempo. Acelerou até chegar na cidade. Os 3 desceram tremendo, pálidos, sem conseguir falar direito. Seu Antônio ainda estava no bar. Quando viu os 3 jovens apavorados, ficou em silêncio. Depois fez o sinal da cruz. Eu avisei. Na manhã seguinte, os 3 voltaram ao local com outros moradores. Queriam provar que viram a besta do inferno. Quando chegaram na estrada, encontraram pegadas gigantes. Pareciam patas de cachorro, mas misturadas com marcas humanas. E perto da ponte velha havia sangue, muito sangue, só que não encontraram corpo algum, nem sinal da criatura. A notícia se espalhou rapidamente pela região. Durante a semana, os moradores ouviram gritos pavorosos durante a madrugada. Animais começaram a desaparecer das fazendas. Galinhas surgiram mutiladas. Cabras apareciam rasgadas perto da mata. E então, aconteceu algo pior. Uma criança desapareceu. O menino tinha apenas 9 anos e sumiu enquanto voltava da casa da avó. As buscas duraram 3 dias, até encontrarem o garoto escondido dentro de um galpão abandonado. Ele estava em choque. Quando perguntaram o que tinha acontecido, ele respondeu algo que ninguém esqueceu. O homem grande queria me levar para a mata. A polícia tentou explicar tudo como um ataque de animal, mas os moradores sabiam. Aquilo ainda estava lá. E a partir daquele dia, ninguém mais passou pela estrada velha durante a lua cheia. Anos depois, Mateus deu uma entrevista para uma rádio local. Já mais velho, ele jurou que nunca esqueceu os olhos daquela criatura. Segundo ele, os olhos pareciam pedir ajuda, como se existisse um homem preso dentro daquele monstro. Na mesma entrevista, contou um detalhe que ele nunca havia revelado antes.
Quando o lobisomem correu atrás da caminhonete, ele conseguiu ver algo preso no pescoço da criatura. Uma corrente antiga com um crucifixo. E Mateus reconheceu aquele crucifixo. Pertencia a um homem desaparecido da região décadas atrás, um fazendeiro chamado Josué Batista. Diziam que Josué era cruel, violento, e que certa vez espancou um andarilho até a morte, perto da Ponte Velha. Antes de morrer, o homem teria lançado uma maldição. Você nunca mais será homem nas noites de lua. Poucos meses depois, Josué desapareceu sem deixar rastros. Mas depois disso, começaram os primeiros relatos da criatura. Até hoje, moradores antigos de Lagoa Seca evitam mencionar o assunto. Alguns afirmam que ainda escutam uivos perto da ponte. Outros dizem que já viram uma sombra enorme atravessando a estrada durante a madrugada de lua cheia. E existe um detalhe assustador. Motoristas que passam pelo local relatam a mesma coisa. Primeiro, os cachorros começam a latir. Depois o silêncio toma conta da mata. E por fim, 2 olhos amarelos aparecem na escuridão, esperando. Como se a criatura ainda estivesse procurando alguém, ou talvez uma forma de acabar com a maldição. Então, se algum dia você estiver viajando por estradas vazias do interior e ouvir um grito de desespero e dor vindo da mata, não pare o carro, não olhe para trás e, principalmente, nunca atravesse uma ponte abandonada em noite de lua cheia. Até o próximo relato. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.